Revelado. A incrível transformação da escrava que substituiu a sinhá na noite das núpcias, 1872. Maria nunca imaginou que o destino iria lhe oferecer uma chance tão magnânima. Com apenas 20 anos, sua vida na fazenda de café em São Paulo era marcada por dor e invisibilidade. Enquanto seus dedos se moviam com maestria ao costurar vestidos deslumbrantes, seu coração pulsava com sonho, ser vista, ser valorizada. Aquela tarde, no entanto, era diferente. Um grito desesperado ecoou pela fazenda. Sinhá adoeceu de repente, e as cartas estavam quase todas na mesa. A cerimônia de casamento estava prestes a ser cancelada. Mas não na cabeça da elite agrária que aguardava ansiosamente. Entre a tensão e o murmúrio dos servos, Maria foi chamada. O mundo parecia girar ao seu redor. Vista o vestido, Maria. Você será a noiva hoje. A ordem de sua supervisora soou como um eco vertical em sua alma. Eu. A pergunta ficou presa na garganta. Ela segurava um luxuoso vestido de cetim que ela mesma havia desenhado em segredo, mas usar aquele traje agora era como tocar fogo em seu próprio coração. Diante de convidados ilustres, todos acreditando que ela é a verdadeira noiva, a pressão crescia a cada momento. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Agora, na capela repleta de olhares ardentes, Maria respirava fundo, sentindo o tecido do vestido pesar sobre seus ombros. Cada passo que dava era uma batalha interna. Ela não era apenas uma escrava vestida de noiva. Ela estava ali, desafiando um sistema que a desprezava. Lembranças de sua família e de seus iguais dançavam em sua mente. O suor que escorria do seu pai enquanto colhia café, a tristeza de sua mãe quando falava sobre a liberdade que sempre pareceria distante. O velho mentor, um ex-escravo respeitado em sua comunidade, entrou em seu campo de visão. Seus olhos carregavam um peso de sabedoria e resistência, e ele sussurrou: Maria, a verdadeira luta vai além de você. Lute por nós. A cerimônia caminhava para o clímax, mas as vozes da elite se tornavam murmúrios de desprezo. Quem é ela? Uma escrava? A dúvida e a confusão pairavam no ar como uma nuvem prestes a despencar. Maria sentiu a pressão subindo. Se a verdade fosse revelada, tudo o que ela sonhou poderia se desmoronar. Mas, e se este fosse seu momento? Um sussurro quase ficou preso em suas cordas vocais. Se optar por um futuro ao lado da opressão ou lutar pela liberdade de sua gente. O vestido, que deveria simbolizar um novo começo, queimava em sua pele como uma armadura opressora. E então a porta se abriu. Uma figura familiar surgiu do outro lado. O rosto da nova realidade que batia à sua porta. O coração de Maria disparou. O que ela escolheria? O que realmente importava? A luta por liberdade e justiça estava ao alcance de suas mãos, mas ela teria coragem para pegar? O que sua escolha significaria para todos ao seu redor? O coração de Maria estava em um tumulto. O vestido, agora uma extensão do seu próprio ser, parecia pulsar com a dor e a esperança de todas as mulheres que vieram antes dela. Mas foi ao perceber quem entrará na capela que seu mundo quase parou. Era João, um jovem ribeirinho que havia conquistado seu coração em momentos roubados durante a colheita. Ele não devia estar ali, e seu olhar era um misto de surpresa e preocupação. Maria sentiu uma onda de ternura, mas também um desespero cruel. Como poderia seguir em frente, mantendo a farsa, quando ele a olhava com tanta sinceridade? As palmas de suas mãos começaram a suar, e sua respiração ficou irregular. João, com seu jeito desprendido e olhar penetrante, via além da aparência, enxergava a verdade escondida sob a fachada da noiva. Os murmúrios começaram a se transformar em gritos sussurrados. Olhem! O que ela está fazendo ali? Maria percebeu que a tensão estava se acumulando como um combustível preparado para a explosão. Ela sentiu uma lágrima escorregar por seu rosto, traindo sua determinação. Seria esta hora de se deixar levar pela dor ou de enfrentar a dor e buscar sua liberdade? Um impulso crescente a envolveu, e as palavras que lutavam para sair de sua garganta finalmente tomaram forma. Eu não sou a noiva. Eu sou Maria, uma mulher que deseja ser respeitada. O impacto do que disse reverberou pela capela. As cabeças se viraram, e os convidados ficaram boquiabertos.
O velho mentor, que ainda estava presente, sorriu orgulhosamente, seu olhar transmitindo uma emoção que Maria não conseguia codificar. Neste momento, a indignação dos senhores se manifestou. Um dos convidados, um homem que sempre a subestimara, levantou-se e gritou: "Essa é uma afronta. Você não tem direito de desonrar a cerimônia que está prestes a acontecer." As palavras dele ressoaram como uma lâmina afiada, cortando o ar tenso que pairava. Mas neste instante, Maria não se sentiu mais pequena. A verdadeira essência dela estava emergindo, e a clareza fazia amadurecer instantaneamente. João avançou em direção a ela, quebrando o silêncio que se seguiu. "Maria, retornei apenas para te salvar. O que está fazendo é perigoso." Ele se aproximou mais, visivelmente preocupado. Seu olhar carregava não só amor, mas uma incomensurável admiração por sua bravura. "Seja quem você realmente é. Não deixe que esses homens te definam." A coragem se materializou em um ato impensado. Maria pegou a mão de João, e os dois se voltaram para todos ali. "Hoje, não sou apenas uma escrava em um vestido de noiva. Hoje sou a voz da mudança." A audácia não passou despercebida. As reações dos convidados eram um turbilhão de indignação e surpresa. Ela podia sentir que o novo caminho da liberdade estava sendo traçado, mas seria difícil e perigoso. O que aconteceria agora? Qual seria o preço a pagar por revelar sua verdadeira identidade? Maria se permitiu imaginar a liberdade e a dignidade que sonhara por tanto tempo. Mas ao olhar ao redor, percebeu que a luta não seria apenas dela. A esperança pulsava dentro de cada um dos que a cercavam, e ela tinha que se erguer por eles. Com um grito silencioso em seu coração, Maria se preparou para o que viria a seguir. Será que João seria seu apoio nessa jornada, ou despertaria para um caos descontrolado ao seu redor? Uma nova escolha surgiria, e isso poderia mudar não apenas o seu destino, mas o de outros como ela. No fundo, Maria já tinha resposta, mas ainda restava dúvida. Ela teria o que é necessário para lutar ou se deixaria abater pela mesma opressão que a mantinha em cativeiro? O murmúrio da capela tornou-se um rugido ensurdecedor e Maria sentia-se no centro de um furacão. Cada olhar sobre ela era uma tempestade de emoções, e mesmo em meio ao caos, havia esperança. Mas seria essa esperança suficiente? As palavras de João, as quebras de silêncio e os gritos de indignação só aumentavam a pressão em seu peito. Aquele homem que estivera com ela nas colheitas, que conhecia suas risadas e seus medos, agora se tornava sua âncora. "Maria, precisamos sair daqui." Ele puxou-a gentilmente pelo braço, mas ela hesitou. Para onde ir? Para longe da cerimônia? Ou para perto da verdade que ela tanto ansiava? A voz daquele que a atacara ainda ecoava em sua mente, e Maria não conseguia ignorá-la. O que esse homem sabia sobre sua vida? Ele não conhecia seus sonhos, suas esperanças, seus gritos silenciosos por liberdade. Maria olhou para João e viu que seu olhar refletia a mesma dor que ela sentia, uma percepção de que estavam juntos nessa batalha. "Não vou embora, João. Não enquanto há algo a ser dito aqui." As palmas juntas de alguns convidados começavam a mudar, e em meio ao espanto, havia algo diferente. Um fio de compreensão parecia se entrelaçar entre alguns olhares. Você conseguia notar as lágrimas nos olhos de mulheres, elas podiam entender sua dor. "Maria, sua força é contagiante," disse uma voz feminina ao fundo. Era Ana, uma conhecida de Maria. Outra mulher sob o domínio das amarras invisíveis que a sociedade impunha. Nesse instante, um novo sentimento brotou nas paredes da capela. Mais vozes começaram a se juntar à dela. "Juntas somos mais fortes." Outra mulher, Flor, gritou. Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seria possível que aquilo que parecia uma tragédia se transformasse em um grito de união? Os homens que antes pareciam tão poderosos agora se tornavam pequenos diante da força coletiva que estava se formando. Formando movimento, crescendo como uma chama ardente, iluminando a escuridão do silêncio que a cercava. Velho mentor, que antes sorriu orgulhoso, agora ergueu as mãos, pedindo a atenção de todos. A coragem é uma chama. Quando acesa, pode incendiar vidas e corações. Suas palavras reverberaram nos espaços possíveis. À medida que falava, a tensão no ar se transformava em determinação. Aquela capela não era apenas um espaço de matrimônio, tornava-se um campo de batalha, um lugar onde a verdade seria reivindicada. "Se forem mulheres e homens, por que não podemos ser livres de verdade?" gritou Maria. Era um apelo, uma súplica. Aquelas palavras arrastaram um silêncio profundo.
Os olhares se fixavam novamente sobre ela, e, desta vez, não apenas em escárnio, mas em admiração, em compreensão. E enquanto a coragem dela cresce ali, algo inesperado aconteceu. Daquela escuridão, surgiu uma figura familiar, alguém que Maria nunca imaginara encontrar naquela situação, sua mãe. Com os olhos repletos de lágrimas, mas firme como uma rocha, ela havia chegado. Maria, minha filha, você sempre foi mais do que o que lhe foi imposto. Lute. Sua voz ecoou no coração de todos. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. A luta de Maria tornava-se a luta de todas. Mas ao mesmo tempo que a onda de apoio crescia, a tensão continuava. O que aconteceria agora? O que os homens iriam fazer diante daquela insurreição inesperada? Maria estava a um passo de mudar tudo, mas o temor a segurava, uma sombra desafiadora em seu coração. Ela olhou para João, que a encorajava com pressa, mas a vida deles ainda dependia de escolhas difíceis. A coragem era necessária, mas a dúvida continuava a perturbar sua mente. Todas aquelas mulheres estavam determinadas, mas e os homens da elite? Poderiam oferecer resistência que ameaçasse não apenas a si, mas a todos em volta. Maria precisou tomar uma decisão, e o futuro de todos ali dependia disso. O que ela escolheria? Seguir com a luta ou recuar diante da pressão? A resposta estava mais perto do que ela imaginava. Mas, afinal, o que seria necessário para transformar a dúvida em ação? Maria podia sentir o fundo da capela vibrar com a energia que se espalhava. O murmúrio que antes a aprisionava agora era um coro, um chamado resistência dentro daquela esfera sagrada. As mulheres ao seu redor pareciam carcar os peitos, unidas em torno de uma verdade inegável. O que antes parecia impossível estava, de fato, começando a tomar forma. Olhem para mim, exclamou uma jovem mulher, Clara, que havia estado em silêncio até então. Por muito tempo, nossas mãos trabalharam enquanto nossas vozes eram silenciadas. Hoje, essa história muda. Sua coragem agiu como um combustível, inflamando a esperança que pulsava no coração de cada uma. Todas as lembranças de dor e submissão pareciam evaporar naquele instante. Mas algo se movia nas sombras. O olhar de algumas figuras masculinas se tornava mais severo, o desconforto e a perplexidade perpassavam seus rostos. No fundo da capela, Dom Miguel, o patriarca da elite local, estava visivelmente agitado. Ele não entendia por que as mulheres, inominadas em sua hierarquia, ousavam desafiar a ordem. Silêncio, ele gritou, sua voz ecoando em um tom autoritário que buscava restabelecer seu domínio. Vocês esqueceram quem a sustenta? Esta é uma cerimônia de respeito e honra. Seus olhos estavam consumidos por uma tempestade de desprezo e medo. Maria, em um instante de clareza, percebeu que o jogo havia mudado. Aquela não era apenas uma defesa de sua alma, mas uma exaltação da liberdade que estava se infiltrando em cada canto da capela. Ela olhou ao redor e viu as mulheres se erguendo, uma por uma, como pilares de resistência, preparadas para enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Senhor Dom Miguel, a honra que o senhor prega nunca nos foi concedida, gritou Ana, a amiga de Maria, seu tom vibrante cortando a tensão como uma faca. Nos ensinaram a viver como sombras, mas nós somos luz. E não temos medo de brilhar. Gritos e aplausos começaram a ecoar mais uma vez na capela. Os murmúrios se tornaram gritos, um refrão de libertação. A cada palavra, a confiança de Maria brotava e seu coração pulsava com uma força incontrolável. Era uma dança de coragem, e ela havia se tornado a coreógrafa de sua própria emancipação. João se aproximou, segurando a mão dela com firmeza. É hora de avançar, Maria. Este momento não pode ser perdido. Temos que falar pelo que acreditamos. Esta luta é de todas nós. O olhar dele, um misto de amor e determinação, a fazia sentir-se invencível. Maria respirou fundo. Por muito tempo, viverá à sombra da expectativa e dos medos alheios. Mas agora, ao lado de tantas mulheres destemidas, esse medo já não tinha mais lugar. Ela percebeu que sua voz não era apenas um sussurro, mas sim um eco vibrante. Estamos aqui, e não vamos desistir. O futuro pertence a quem escolhe lutar por ele. Com cada palavra, ela redefinia não apenas sua história, mas também a de cada mulher presente. O ambiente parecia mudar, uma energia palpável alternando entre prazer e trevas, entre opressão e liberdade. As vozes masculinas que tentavam dominá-las tornavam-se ecos distantes, enquanto um novo futuro brilhava à frente. Mas enquanto a onda de solidariedade se expandia como um incêndio, Dom Miguel começou a fazer sinais discretos. Não seriam todos ali reféns de um passado que o sufocava? Maria sabia que a batalha estava apenas começando.
E agora, com corações firmes e a determinação fervilhando, o que viriam a fazer em resposta? A pergunta pairava no ar, e a resposta seria decisiva. E assim, Maria se perguntou, até onde elas seriam capazes de ir para garantir um novo horizonte? A próxima decisão não viria sem sua cota de riscos. A tensão na capela era palpável. As mulheres, agora um exército de coragem, formavam uma muralha de determinação diante dos homens que tentavam silenciá-las. Clara, com os olhos brilhando como estrelas, ergueu o punho em um gesto de desafio. Este não é mais o nosso lugar de subserviência, gritou, fazendo ecoar mais aplausos e gritos de apoio. Maria olhou para a amiga e sentiu que sua própria força crescia junto com aquele clamor coletivo. Elas estavam unidas, não apenas por laços de amizade, mas por uma convicção profunda de que suas vozes, uma vez ignoradas, agora não podiam ser mais abafadas. A capela, que por tanto tempo havia sido um símbolo de opressão, estava se transformando em um santuário de liberdade e promessa. Mas a fúria em Dom Miguel se manifestava de maneira assustadora. Ele balançou a cabeça, como se tentando afastar uma tempestade que ameaçava seus planos. Se não compreenderem que estão sob a proteção dos que mantêm esta comunidade unida, vocês estarão sozinhas. O tom de sua voz estava carregado de desespero, um sinal de que também ele sentia o chão derrapando sob seus pés. Um silêncio momentâneo pairou no ar. Cada mulher estava ciente das consequências de suas escolhas. Maria sentiu seu coração acelerar. Um sussurro de dúvida passou por sua mente. E se não houvesse retorno? E se essa liberdade tão ardentemente desejada acabasse por trazer mais dor? Mas logo, um olhar firme de João a reenergizou. Ele a lembrava de que é na fragilidade que a coragem muitas vezes se revela. Muita coisa estava em jogo, mas elas já haviam sofrido bastante. Vamos, Maria. Juntas. Nunca estaremos sozinhas. Ele gritou, e as outras concordaram, seu entusiasmo preenchendo a capela. Então, como um coral uníssono, as mulheres começaram a cantar. A melodia suave, mas poderosa, elevou-se, unindo suas vozes em uma harmonia que reverberava pelas paredes. Era uma canção de libertação, celebrando a força de cada uma delas. E mesmo que o peso do mundo sobre seus ombros parecesse esmagador, ali, naquele momento, elas se sentiam leves e inquebráveis. Dom Miguel, por sua vez, tentava recuperar o controle da situação, mas estava claro que sua autoridade começava a se desvanecer. Seus súditos masculinos, agora em dúvida, começavam a hesitar. Uns olhavam indecisos, enquanto outros se viravam para sair, incapazes de suportar o peso do novo espírito que preenchia a capela. Percebendo que o poder da união era maior do que qualquer grito ameaçador, Maria avançou. Dom Miguel, começou, sua voz firme e decidida. Já não somos mais sombras em seu mundo. Lute ou se retire, mas não nos impeça de governar nosso destino. A resposta dela reverberou como um trovão, fazendo a capela tremer, e a determinação que contagiou suas amigas se espalhou por todo o ambiente. Dom Miguel, em um momento de raiva desesperada, finalmente revelou seu verdadeiro rosto. Vocês não têm ideia do que estão invocando. A resistência traz não apenas luta, mas sofrimento. Ele gesticulou dramaticamente, tentando amedrontá-las, mas a sua tentativa falhou em criar o efeito desejado. Sentindo o calor da luta ardendo dentro de si, Maria se aproximou um pouco mais, enfrentando os olhos inquietos de Dom Miguel. E que sofrimento não temos suportado por tanto tempo? Chega! Chegou a hora da mudança. O barulho da capela aumentou em fervor, uma onda de paixão que os homens sentiam, mas não podiam compreender. Seria aquele o início de um novo capítulo na história daquelas mulheres? O que Dom Miguel tentaria em sua última cartada? Maria sentia que o momento da verdade se aproximava a passos largos, e uma incerteza envolvia o ar. Seria capaz de suportar as consequências que viriam? A batalha estava longe de acabar, e tudo indicava que ainda havia muito por vir naquele lugar sagrado. O grito de Maria ecoou pela capela, e o sentimento de coragem reverberou em cada esquina do ambiente, fazendo ecoar também nos corações que foram calados durante tanto tempo. Era um grito de liberdade, um clamor que desafiava todo o passado, toda a dor contida nos olhares das mulheres que a cercavam. Acompanhadas pelo canto ressoante, a força que parecia quase palpável fazia com que uma nova esperança brotasse, aquecendo o ar frio da noite. Mas no fundo, a inquietude de Dom Miguel era como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele avançou alguns passos, seu rosto vermelho de raiva, e, com a voz trêmula, exclamou: "Vocês não têm ideia das forças que estão lidando. Às vezes é melhor viver na ignorância do que ser exilada em um abismo de luta e sofrimento.
Sua frustração se misturava com medo, como se ele soubesse que o que estava em jogo transcenderia qualquer poder que tinha. Maria, respirando fundo, sentiu seu coração pulsar mais forte. Nós não vivemos mais na ignorância, Dom Miguel. Quando olhamos uma para a outra, vemos a força de quem somos. E se por um lado há sofrimento, por outro existe o poder de mudar nossas vidas. A cada palavra, o apoio ao seu redor crescia. As mulheres gritavam, pulsando em unidade, como um só corpo. Clara, sem hesitar, deu um passo à frente. Nós estamos cansadas de temer. Você pode nos ameaçar, mas não pode silenciar nossas vozes. Bradou, cheia de fervor. A determinação daquelas mulheres era como uma chama acesa em uma noite escura, um farol de esperança em tempos sombrios. As paredes da capela pareciam absorver essa energia, e um sentimento de expectativa permeava o ar. Dom Miguel, percebendo que sua autoridade estava se desmoronando, hesitou. Havia algo profundo naquelas vozes, uma vibração que o seguia como se ele estivesse carregando um peso maior que ele mesmo conseguiria suportar. Vocês não sabem onde isso pode levar. Ele já não estava mais tão seguro de sua postura. A incerteza era visível em seu olhar, e por um momento, as mulheres se perguntaram se aquela era a chance que esperavam. Foi então que Maria decidiu arriscar tudo. Sussurrando palavras de coragem, ela se dirigiu ao grupo. Vamos levar essa luta além das portas da capela. Vamos gritar por todas nós, por nossas mães e avós que sofreram em silêncio. Esta luta não nos pertence apenas, mas a todas que vieram antes de nós. A empatia uniu as vozes, e a força do coletivo gerou uma energia pulsante, potente como um trovão. O grupo começou a se mover em direção à saída, a determinação estampada em seus rostos. Maria sentia que o mundo havia mudado de uma maneira que nunca poderia ser desfeita. E em um instante crucial, ela virou-se para Dom Miguel, sentindo a adrenalina tomar conta de todo o seu ser. O Senhor pode tentar nos parar, mas somos mais do que suas ordens. Nós somos esperança. E naquele momento, enquanto as mulheres atravessavam a porta da capela, a iluminação parecia mudar, como um estado de transformação. A luta começava a ganhar forma além das paredes, mas instintivamente, Maria sabia que a batalha era longe de acabar. A última palavra de Dom Miguel pairou no ar, como uma sombra pronunciando uma advertência. Vocês cometerão um erro. A voz dele ecoou atrás delas, mas não havia mais tempo para hesitação. O futuro era uma página em branco, à espera de ser escrito. Com cada passo, Maria e as mulheres adentravam a escuridão do desconhecido e, ao mesmo tempo, novas possibilidades. Havia uma sensação eletrizante de que o que estava por vir poderia ser tanto uma libertação quanto um conflito monumental. Que mais Dom Miguel poderia estar planejando? Maria se perguntava se haviam realmente calculado todos os riscos, e se estavam preparadas para o que viria a seguir. E na profundidade de seu ser, uma pergunta ressoava: até onde elas iriam para conquistar realmente sua liberdade? O luar brilhava intensamente, iluminando a pequena rua de paralelepípedo onde Maria e as mulheres estavam. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto caminhavam, cada passo ecoando com a força de suas convicções. Elas estavam determinadas, mas a dúvida começava a se enraizar. O que fazer agora? A liberdade era um objetivo nebuloso, mas o medo sempre acompanha conquistas ousadas. Precisamos nos reunir e planejar o próximo passo, sugeriu Clara, seu olhar firme e decidido. Não podemos apenas sair gritando. O Dom Miguel vai fazer algo contra nós. As mulheres começaram a se dispersar, ansiosas, buscando um lugar onde pudessem se sentir seguras e livres para compartilhar suas ideias. Encontraram um galpão abandonado na periferia do povoado, um espaço que se tornaria seu novo ponto de encontro. Ao adentrarem o galpão com cautela, o ar carregado de poeira parecia vivo com suas esperanças, como se as paredes estivessem escutando cada palavra. Maria sentou-se em um dos barris, enquanto as outras se aglomeravam ao seu redor, gesticulando com fervor. Estamos aqui por um motivo, e isso é mais forte do que qualquer autoritarismo. A cada mulher que se une a nós, a nossa força cresce. Disse Maria, seu tom de voz firme, vibrante. Cada mulher ali sentia fogo em seu coração. Elas não eram mais apenas figuras do passado, mas guerreiras por um futuro. Mas e se eles nos pegarem? Uma voz trêmula se levantou. Era Ana, que sempre temia as consequências de um ato de rebeldia. Maria, percebendo a hesitação, tomou um tempo para respirar fundo. O medo existe, Ana, e é legítimo. Mas o que nos mantém aprisionadas é o silêncio. Imagine quantas e quantas mulheres já enfrentaram essas mesmas lutas antes de nós. Se não lutarmos agora, viveremos nessa opressão para sempre.
Os olhares se encontraram, e uma nova determinação brotou. O galpão se encheu de murmúrios de concordância enquanto cada uma se lembrava de suas histórias de dor e luta. Aquelas memórias se transformaram em força. As ideias começaram a fluir. Uma ajudaria a educar as outras, outra planejava espalhar os rumores que despertavam a inquietude por justiça e liberdade. Assim, pequenas estratégias começavam a tomar forma, construindo uma rede de apoio e esperança. Por fora, a noite se tornava mais escura e tempestades de vento sopravam, como se a própria natureza estivesse ciente do que estava para acontecer. Uma certa energia pulsante fervia no ar. Enquanto isso, a sensação de urgência chegou ao extremo. Devemos nos mover antes que Dom Miguel descubra. Precisamos agir rápido, disse Clara, um pouco mais alarmada. Antes que alguém pudesse responder, a porta do galpão estremeceu. O som de passos pesados se aproximava. O ar parou, e um frio percorreu a espinha de todas. O terror se instalou. Seria Dom Miguel ou suas milícias? As luzes! Vamos apagar tudo, Maria ordenou em um sussurro, mas a ansiedade estava estampada em seus rostos. O que quer que estivesse do lado de fora, não poderia descobrir o que estavam planejando. Elas se juntaram, a tensão crescente enquanto as vozes de fora se tornaram mais audíveis. Dom Miguel havia percebido que a liberdade estava fervendo como um vulcão à flor da terra, e ele não ficaria de braços cruzados. No fundo, uma pergunta intrigante crescia na mente de Maria. Até onde eles iriam para impedir essa revolução? O jogo de forças estava apenas começando, e aquilo levaria a um confronto que mudaria tudo. E o que era exatamente essa verdade que se aproximava? O silêncio no galpão era ensurdecedor. Cada respiração parecia um eco de medo palpável, e as mulheres se entreolhavam, a tensão fazia com que os corações batessem em uníssono. O barulho do lado de fora crescia, passos pesados e vozes graves se aproximavam cada vez mais. O frio na espinha de Maria se intensificava. Se fossem descobertas, tudo estaria perdido. Fiquem calmas, sussurrou Clara, tentando inspirar confiança. Precisamos ser rápidas e inteligentes. Vamos nos esconder atrás da pilha de sacos. Maria liderou o movimento, puxando Ana e as outras para um canto escuro. Elas se agacharam, ofegantes, com os rostos iluminados apenas por um fio de luz que escapava entre as tábuas do galpão. A expectativa era de que a tensão a sufocasse, mas uma centelha de coragem acendeu os olhos de cada mulher ali. Por um instante, Maria se perdeu em pensamentos. Lembrou-se de sua mãe, que sempre contava histórias de guerreiras, mulheres que lutavam por dignidade e reconhecimento. Era como se aquelas histórias estivessem vivas em seu corpo, aquecendo seu espírito. Eu não posso falhar, pensou. Não só por ela, mas por todas as que vieram antes e por aquelas que viriam depois. Então, um grito estrondoso cortou o ar. Elas estão aqui, eu tenho certeza. Era a voz de um dos homens de Dom Miguel. A adrenalina disparou. Rápido! Preparem-se para o que vem a seguir. Sussurrou Maria, os olhos incandescentes, assim como a chama de determinação dentro dela. Alguém já havia encontrado o que restava da esperança enfraquecida por anos de opressão. Os passos se aproximaram ao ponto de quase reverberar nas paredes. Maria fechou os olhos por um momento e se lembrou. A liberdade não é um presente, é uma conquista. Com esse pensamento, ela levantou-se, a voz firme e clara. Se eles querem lutar, então vamos lutar. As mulheres emergiram da escuridão, enfrentando os homens que invadiam o galpão. A determinação no olhar delas não deixou dúvidas. Elas eram uma força da natureza, um grupo unido disposto a se erguer contra a opressão. O homem na porta, surpreso, hesitou. Era o tempo que Maria precisava. Vamos nos unir, não temos mais tempo. O futuro depende de nós. O grito ecoou pelas paredes do galpão, e a resposta foi uma explosão de vozes. Então, o homem, afastando-se da porta, gritou. Dom Miguel vem, precisam se esconder. Mas a cada segundo que passava, a resistência só se tornava mais forte. A união se transformou em uma onda, uma maré que não poderia ser contida, e elas saíram do galpão para encarar a tempestade. A escuridão da noite se iluminou com chamas de esperança. Riscando no chão de paralelepípedos, gritos de guerra começaram a se formar, um coro que ressoava no ar como um hino de libertação. Cada mulher ali sabia que aquela era sua hora. Do outro lado, Dom Miguel ouvia, e a fúria crescia como um vulcão prestes a explodir. Como ele reagiria à coragem dessas mulheres? O confronto estava apenas começando, e a batalha por seus direitos e por seu futuro se aproximava, trazendo à tona a verdadeira força que se escondia dentro delas. Maria sentia que a verdade, aquela que estava prestes a ser revelada, mudaria tudo. O que elas encontrariam no caminho?
A vida delas nunca mais seria a mesma, e o grito por liberdade iria ecoar em suas almas para sempre. As vozes ecoavam na escuridão enquanto Maria e as outras mulheres se colocavam em posição de combate. O coração de cada uma batia como um tambor, em perfeita harmonia com a determinação que enchia o ar. Elas eram um exército de esperança, dispostas a lutar contra a tirania que as oprimia. Quando os homens de Dom Miguel surgiram, visíveis sob a luz amarelada das lanternas, Maria sentiu um misto de medo e coragem. Os rostos quase invisíveis, exceto pelos brilhos dos olhos, refletiam a intensidade da situação. Ela sabia que recuar não era uma opção. As mulheres ao seu redor olhavam para ela, buscando um sinal, um comando, qualquer coisa que lhes dissesse que estavam fazendo a coisa certa. Avante! Em frente! Ordenou Maria, com uma voz que saía repleta de força e fervor. O grupo, encorajado pela frente corajosa da líder, avançou em direção aos homens, chamando por seus direitos. Os homens hesitaram, surpresos com a súbita explosão de bravura. Algumas mulheres começaram a gritar palavras de resistência, palavras que soavam como um cântico ancestral. Não eram palavras vazias, mas uma evocação de suas ancestrais que, ao longo da história, lutaram contra a opressão. A força da ancestralidade inundou o ambiente, e as mulheres começaram a entrelaçar seus corpos, formando uma linha inquebrantável. Basta de silêncio! Chega de medos! Gritou Clara, levantando os braços, como se estivesse chamando o vento para ajudar na luta. Percebendo a força que estavam criando, outras mulheres arremessaram pedras e paus contra os homens. Cada objeto lançado parecia um manifesto de todos os anos de dor e sofrimento. Mas Dom Miguel, ao fundo, observava tudo com uma raiva ferina. Ele se avançou, e o ar pareceu esfriar. Vocês acham que podem se rebelar contra mim? A voz dele vibrava com ameaça que fazia os muros do galpão tremer. Maria não recuou, ela sentiu a revolta pulsar nas veias. Sim, Dom Miguel. Nós somos mais do que suas propriedades. Nós somos mulheres, somos mães, somos filhas, e temos o direito de viver livres. As palavras de Maria acentuavam a labareda da resistência. Um grito de apoio ressoou entre as mulheres, um eco reverberante que atravessou o ar noturno. Havia algo mais, algo profundo nas palavras de Maria que inflamava suas outras companheiras. A mulher que antes se sentia presa agora estava se tornando uma líder que inspirava. Elas começaram a marchar, cada uma à sua maneira, com cada passo reafirmando seu legado de luta. Sua coragem era contagiante. Mas, do outro lado, um homem mais severo moveu-se. O cortador de cana, que sempre estivera à sombra de Dom Miguel, avançou com um olhar ameaçador. Ele segurava um ferro frio, e a tensão aumentou. Vocês não conseguem vencer a força do homem. O que vocês têm a perder? Ele gritou com desprezo. A simples revelação desse antagonista trazia um novo desafio que poderia mudar o rumo da batalha. A pergunta pairou no ar, e as mulheres hesitaram por um momento. O que elas realmente tinham a perder? Elas pensaram nas famílias, nas histórias de vida, na luta diária pela dignidade. Então, uma a uma, começaram a responder o homem. Temos nossas vidas, afirmou Ana, com a voz firme. Temos esperança, gritou outra. Temos coragem. E assim, muitas foram se somando à resposta, cada grito fazendo a voz da resistência se unir. Maria olhou para cada uma das mulheres, e sentiu um calor invadir seu coração. Elas estavam unidas, e juntas eram uma força indomável. Porém, ao mesmo tempo, uma sombra se aproximava. Dom Miguel já traçava um plano de ataque mais feroz e implacável. O que aconteceria quando ele finalmente decidisse agir? A batalha havia começado, mas as consequências poderiam ser aterrorizantes. A luta por liberdade estava em suas mãos, e Maria sabia que cada escolha que elas fizessem a partir dali determinaria o destino delas e de todas as futuras gerações. Elas estavam prestes a descobrir que a verdadeira luta começa no coração. E ali, no calor do embate, Maria se perguntou, até onde elas iriam para preservar aquilo que era mais precioso. Com essa dúvida reverberando, o confronto prometia ressaltar uma nova verdade, e uma luz profunda começava a emergir nas sombras. O caminho à frente poderia trazer revelações, e nem todas seriam agradáveis. O conflito na capela transformou-se em uma verdadeira batalha, e o coração de Maria pulsava como um tambor, cada batida ressoando a determinação de todas as mulheres à sua volta. Como um exército de bravura, elas estavam decididas a não recuar diante da opressão. A luz das lanternas iluminava os rostos cheios de esperança e medo, mas a coragem era mais forte que qualquer temor. Dom Miguel, à frente de seus homens, encarava a onda de mulheres que avançava com vigor.
Ele hesitava, não acreditando no que via. Como ousavam aquelas propriedades se rebelar assim? Silêncio! Gritou com um tom autoritário que tentava reintegrar o medo nos corações de todos. Mas o eco do passado não mais os dominava. As mulheres agora se uniam em um canto ancestral que falava sobre liberdade e dignidade. Juntas, somos um só corpo. Maria bradou, e seu grito reverberou em cada canto da capela e na noite silenciosa. Toda a opressão sofrida subia como um vulcão, e a luta não poderia ser mais viva. A bravura de cada mulher ali presente era uma centelha acesa, um poderoso lembrete do que era ser forte, do que era ser livre. À medida que avançavam, Maria sentiu o poder das vozes se elevando, um coro vibrante que ecoava longe. Elas não eram mais invisíveis. Cada pedra arremessada, cada grito de resistência era um ato de reivindicação de seus direitos. Dom Miguel e seus homens estavam perdendo a batalha emocional. As ameaças vazias da elite se tornavam difusas diante da força do coletivo. Mas o desespero de Dom Miguel o levava a uma atitude mais agressiva. Ele gritou ordens para que seus homens atacassem, mas a resposta foi um rugido unificado. A luta é nossa. Hoje somos livres. O ato de resistência estava em confirmação, e por um momento, nem a opressão do homem mais poderoso da região conseguiria detê-las. Em um movimento rápido, Maria avançou em meio ao tumulto e, com feroz determinação, se colocou na frente de seus companheiros. Hoje não lutamos apenas por nós, mas por todas as que não puderam, por todas as que foram silenciadas. Nós somos a força da mudança. Seu discurso rompeu as barreiras, inflando os ânimos e fazendo ecoar a ferocidade de um novo amanhã. A luta tomou proporções inesperadas, mas no fundo, a luz da mudança estava mais viva. Elas poderiam ser reprimidas, mas jamais caladas. No auge do combate, o velho mentor de Maria surgiu à distância e ergueu o punho para apoiar sua causa. Ele havia testemunhado o milagre da transformação, e isso despertou uma chama ainda maior. Dom Miguel, sentindo que aquilo estava além de seu controle, recuou. Ele não conhecia a força que a união estava gerando. E enquanto as mulheres desgastavam a confiança em seus inimigos, as palavras perdidas de suas ancestrais se erguiam como um símbolo indomável. Entre cada grito, havia a voz de quem tinha sofrido, de quem ansiava por respeito. A noite seguiu, e embora cada uma estivesse com o coração acelerado, um novo entendimento passou a reinar entre elas. Juntas, estavam construindo seu futuro, e a resistência crescia em cada grito. Mesmo com o medo pairando sobre suas cabeças, Maria soube que a transformação aconteceria, não importava o custo. Seriam verdadeiramente livres, e o que aconteceria a seguir não conseguiria não ser proferido com rugido ressoante. Quando Maria e suas companheiras saíram da batalha, não sabiam o que as esperava do lado de fora. Mas a certeza de que cada uma delas tinha força para mudar o destino já estava estabelecida. O caminho da liberdade seria árduo, mas agora elas não enfrentariam sozinhas, e cada passo adiante seria um manifesto ao futuro que todas mereciam. E assim, no pulsar de um novo dia, a luta de Maria se tornava símbolo de um legado de resistência que ecoaria por gerações. A cada ato de coragem, a cada voz levantada, a libertação quebraria as correntes que as mantinham presas. E o que havia começado como uma simples cerimônia de casamento se tornaria um hino de liberdade. Agora, o tempo é de agir. Se você também acredita na força de histórias que transformam vidas e provocam mudanças, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora e celebrar essa luta por liberdade.